Olá, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana. Essa é a nossa sexta aula do terceiro bimestre e ela será postada no dia 24 de setembro de 2020. O tema de hoje é o processo de modernização e a redemocratização do Brasil, que começou a ocorrer lá no final da década de 70, ou seja, um afrouxamento do regime militar. Para hoje, vocês vão, após assistir essa videoaula, realizar uma leitura atenta do livro didático, para quem está sem as páginas estão aqui anexadas, do número 249 até a página 257. Depois, copiar e responder os exercícios conforme as orientações aqui descritas e depois que estiver tudo prontinho, mandar fotos das atividades prontas no WhatsApp do professor da sua sala até 30 de setembro. Vamos lá então, pessoal? Olha só. Como que começa esse processo lento, seguro e gradual de fim da ditadura de abertura política no Brasil? Ele é iniciado lá no governo do general Geisel, tá? E continua no governo do general Figueiredo, entre 1979 e 1985. Após a lei de anistia, ou seja, o perdão, né, para aqueles que foram exilados, que era contra o regime e foi exilado, em agosto de 1079, o Figueiredo ele autoriza a volta do pluripartidarismo. O que é isso? O pluripartidarismo. Deixou de ser um partido único, né? Ou dois partidos lá na ditadura, o partido da direita, né, que apoiava os militares e o partido da oposição, e voltou, né, a florescer, a serem criados vários partidos aqui no Brasil, como o PP, o PDT, o PTB e o PT, tá? Em 1982 já ocorrem eleições diretas para prefeitos, deputados e senadores. Foi a primeira eleição direta, ou seja, em que o povo votou para o governo de estados desde o início do regime militar, lá em 1964. O PMDB, que era o maior partido de oposição do governo, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, ele conquistou vitórias importantes em vários estados. Nesse mesmo período, pessoal, o custo de vida aumentou muito, a inflação era alta, né? E teve várias greves, principalmente ali na região do ABC Paulista, greves dos trabalhadores, né, em busca de melhores condições de trabalho, certo? Em 1983, né, em fevereiro de 1983, o deputado Dante de Oliveira, do PMDB, né, ele apresenta ao Congresso uma proposta, uma emenda constitucional, que pretendia restabelecer a eleição direta para presidente. O que é eleição direta? Onde o povo pode votar e escolher o presidente. A partir do momento que o Dante de Oliveira apresentou essa proposta, inicia-se no Brasil inteiro um movimento, né, que ficou conhecido como Direta Já. Direta já, ou seja, diretas agora. A gente quer votar, a gente quer eleger nosso presidente. Comícios, passeatas, né, liderados por trabalhadores, estudantes, artistas, jornalistas, enfim, diversos setores da sociedade. Diversas mobilizações pelo país ocorreram para que as eleições diretas voltassem. Apesar dessa pressão popular, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada na Câmara dos Deputados e as eleições de 1885 ainda elegeu, né, o presidente de forma indireta, ou seja, via colégio eleitoral. E quem foi eleito, né? O Tancredo Neves, certo? O Tancredo Neves, ele disputa as eleições com o Paulo Maluf, né, que era do PDS, e o Tancredo Neves, que era do PMDB. O PMDB, por ser um partido de oposição ao regime vigente, ele ganhou enorme popularidade, galera, e conseguiu eleger um monte de representantes, tá? O Tancredo Neves, né, mesmo sendo do PMDB, ele foi eleito por via indireta, né, o novo presidente do Brasil no dia 15 de janeiro de 1985. Só que ele já estava doente, né, o Tancredo Neves, ele nem chegou a assumir. Quem assumiu foi o vice dele, o José Sarney, que é um político muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar. E logo no dia 21 de abril, o Tancredo Neves falece, né, lá na cidade de São Paulo,
provoca grande comoção nacional e o Sarney acaba assumindo aí a presidência do Brasil. Sarney era um civil, não era militar, só que ele era simpatizante dos militares, tá? Então, Sarney ele foi o primeiro presidente civil do Brasil após o período aí de ditadura. Ainda era, né, não estava aberta completamente, né, a política no Brasil, a redemocratização ainda não havia sido concretizada, mas mesmo assim, como que o Sarney pega? Ele pega o governo, o povo contra ele, tá? Muitos questionavam a legitimidade das suas eleições, eram contra ele, queriam que ele saísse, com o slogan da campanha Sarney não dá direta já, tá? Mas o que acontece? Ele restabelece, né, em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil, eleições diretas para todos os cargos eletivos. Concede direito para maior de 16 anos, legaliza os partidos políticos e convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Deputados encarregados de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que a Constituição é a Carta Magna, é a maior lei que rege um país, certo? Para conter a inflação, o que é inflação? É aumento de preço, tá? A inflação era altíssima nessa época aí. Teve ano que a inflação chegou a 1000% ao ano. Imagina, você compra uma coisa em janeiro, em dezembro ela tá 1000% mais cara, né? Para conter essa inflação, o Sarney ele lança um plano chamado Plano Cruzado. Ou seja, ele substitui a moeda brasileira, que na época chamava cruzeiro, pelo cruzado. Além disso, ele congela os preços, principalmente da comida e dos aluguéis por tempo indeterminado, dá um aumento no salário mínimo de 15% e ele cria um mecanismo chamado gatilho salarial. O que é isso? Toda vez que a inflação atingisse 20%, o salário mínimo seria reajustado também, tá? Essas medidas do Sarney durou aí 3, 4 meses, né, como medida de sucesso, e depois ela não teve mais sucesso, né? Ela foi perdendo força porque os preços começaram a ser aumentados de novo. E nisso ele vai lançando, né, para conter o aumento salarial, para conter a inflação, desculpa, e a desvalorização salarial, ele vai lançando um plano econômico atrás do outro, tá? Ele lança o plano cruzado, depois o plano Bresser e o plano Verão. Só que todos esses planos fracassados, e no fim de 1990, em março de 1990, perdão, a inflação estava a 84,3%. Vocês conseguem imaginar o que é isso, pessoal? É um absurdo. Tipo, o que você compra hoje por R$100, daí um mês estava R$184. É muita coisa. Hoje, 2020, a inflação no Brasil tá altíssima, tá tudo caro, arroz caro, carne cara, tudo cara. Mas mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, a inflação de 1990, durante o governo Sarney, era altíssima, era 84%, né? É inimaginável para nós nos dias atuais, certo? Bom, mesmo com o fracasso de seu governo, o Sarney, ele consegue aí, né, fazer com que a Assembleia Constituinte promulgasse, né, a nova Constituição brasileira, que é a que a gente está vigente até os dias atuais. Ela vai completar agora, no dia 5 de outubro, 32 anos, tá? A nossa Constituição Federal, certo? Porque ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, ela vai completar agora 32 anos. Ela é conhecida, pessoal, como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela mostra muitos avanços na garantia de direitos individuais, ou seja, o cidadão brasileiro ele ganha um monte de direito, como, por exemplo, voto para os analfabetos, criminalização da tortura e do racismo, voto facultativo. Dentre as questões sociais, teve muitos avanços na Constituição de 1988, como o terço de férias, direitos para trabalhadores rurais, direito de greve, liberdade de organização sindical, diminuiu a jornada de trabalho semanal de 48 para 44 horas semanais e estabeleceu a licença maternidade
a licença paternidade, o seguro-desemprego, o 13º salário para os aposentados e a PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Por que a Constituição de 98 é considerada a Constituição Cidadã? Constituição Cidadã, porque ela estende os nossos direitos, ela estende os direitos tanto sociais, né, como civis, como direitos humanos para todos os cidadãos brasileiros, tá? Ela tem um capítulo, né, um trecho do capítulo 2, inteiramente dedicado aos direitos sociais, valorizando os direitos humanos dos brasileiros, como por exemplo aqui, ó, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e por aí vai, né? Ou seja, os direitos humanos ganham bastante destaque, né, na Constituição de 88. Isso aqui nos remete lá, né, às conquistas da Revolução Francesa, aos ideais iluministas, tá bom? Todos os povos indígenas, como também, né, os afrodescendentes e remanescentes de quilombos, né, durante esse período aí não foi diferente, certo? Eles continuaram sofrendo exploração, continuaram sendo marginalizados, né, da sociedade, né, e os indígenas eles continuam até hoje, né? Apesar de na Constituição de 88 reconhecer, né, os direitos indígenas, a gente sabe que na prática os indígenas e os remanescentes de quilombolas, né, ou seja, aquelas comunidades dos quilombos lá na época do período colonial, a gente sabe que eles lutam, que eles resistem, que no papel, que na teoria há direitos garantidos, né, para esses povos, porém nem sempre eles são cumpridos, certo? Pessoal, por hoje é só, né? Eu espero que vocês entenderam mais um pouquinho. Qualquer coisa, me chamem no privado lá na quinta-feira, que a gente continua e aprofunda isso mais um pouco. Um abraço, pessoal, até mais.